Dando prosseguimento à nossa aula, eu estava trabalhando com vocês os objetivos específicos da nossa disciplina. Eu repetirei os objetivos específicos que o meu celular estava com um pouquinho de problema na bateria e acabou, para não perder aquele primeiro vídeo, eu falei um pouco mais rápido dos objetivos específicos, então eu falarei de um modo mais detalhado agora. Então, os objetivos específicos da disciplina hermenêutica jurídica seriam a exposição de definição dos métodos, modos, funções, finalidade da interpretação. Então, nós partiremos primeiramente do conceito da hermenêutica jurídica, os métodos de interpretação propostos pela hermenêutica jurídica, qual a sua finalidade, as funções que ela exerce. Então, tudo isso será trabalhado ainda nesta aula, nessa primeira aula. Outro objetivo específico da hermenêutica jurídica é conceber a aplicação do direito a partir de uma visão, tanto histórica quanto filosófica. E, por fim, contextualizar o pensamento hermenêutico jurídico atual, a partir do resgate das teorias jurídicas antecessoras e de suas razões, em virtude da configuração histórica, social, econômica e política. Nós trabalharemos, além do conteúdo em si, o conceito, o contexto histórico, trabalharemos também a hermenêutica jurídica em casos práticos, artigos jurídicos, artigos de opinião, artigos científicos, artigos que eu vou pedir para que vocês identifiquem qual foi a finalidade para a aplicação de determinado instituto jurídico. Então, não será apenas uma disciplina em que trabalharemos a teoria, mas também exercitaremos a prática. Como eu utilizarei a hermenêutica jurídica em contexto prático? O material de estudo da nossa disciplina encontra-se disponível na biblioteca virtual Pearson. Eu até coloquei a capa do material em nosso slide, que é o livro Ciência do Direito, Norma, Interpretação e Hermenêutica Jurídica, que é do autor Fried Reis, que vocês deverão realizar a leitura das páginas que eu indiquei para, a partir dessa leitura, realizarem a nossa primeira atividade. A primeira atividade, vocês não podem apenas basear neste vídeo. Como eu disse, esse vídeo é apenas uma síntese do conteúdo. Ela não substitui a leitura atenta do material disponibilizado. O material está disponível na biblioteca virtual. Vocês podem acessar diretamente na biblioteca virtual. Tem alguns que preferem imprimir o conteúdo. Então, podem imprimir o conteúdo, se necessário. O material, ele está disponível. É um livro que deverá ser lido das páginas 153 a 159, a 169, para a realização do nosso fórum de discussão. O fórum de discussão, ele valerá 2 pontos. Esse primeiro momento da aula seria para explicar como funciona o plano de ensino, o material que nós estamos utilizando, carga horária, a atividade disponibilizada. No segundo momento da aula, que eu irei tratar especificamente de conteúdo hermenêutica jurídica, métodos, tipos de interpretação, finalidade. Ok? Então, a nossa primeira atividade, que é o fórum, ela tem o valor de 2 pontos. E como um aluno realizará essa atividade? Ele deverá escolher entre uma das 10 questões elencadas pelo professor e responder. Além dessa resposta, ele deverá comentar 3 respostas dos colegas em perguntas diversas, agregando uma nova ideia, uma nova perspectiva sobre o assunto. Então, para o aluno pontuar, obter os 2 pontos atribuídos à atividade, ele deverá realizar essas 2 etapas. Primeiro, responder uma das questões,
formuladas. E segundo, comentar 3 questões, 3 respostas dos colegas em perguntas diversas. As perguntas disponíveis foram: como pode ser compreendida a hermenêutica jurídica? Quanto às fontes, indique as espécies de interpretação. Indica as diferenças entre interpretação autêntica e interpretação doutrinária. É correto afirmar que a interpretação autêntica é aquela que emana do juiz por meio das sentenças e dos acórdãos? Fundamente sua resposta. Explique de modo sucinto o que vem a ser uma interpretação declarativa e em que ela se diferencia da interpretação extensiva. Conforme os meios, quais são as espécies de interpretação? Comente a respeito de uma delas. Essa pergunta você, primeiramente, tem que especificar quais são as espécies de interpretação conforme os meios. Essa e essa. E comentar a respeito de apenas uma delas. Qual é o objetivo da interpretação sistemática? Compare a interpretação histórica e interpretação teleológica, apontando seus principais aspectos. É relevante a análise do contexto em que a norma foi criada? Justifique sua resposta. E a última pergunta foi: revele o primeiro método a ser empregado com a finalidade de descobrir o significado da norma jurídica. Compare esse método de interpretação com interpretação restritiva. Então, essas são as perguntas que eu formulei para que vocês pudessem trabalhar em nosso fórum de discussão, que é a primeira atividade avaliativa do primeiro bimestre, que deve ser realizada até o dia 30 de setembro. Não haverá possibilidade de prorrogação do prazo. É um prazo razoável que vocês devem respeitar. Essa atividade deve ser realizada na sala interativa. Na área do aluno de vocês da disciplina Hermenêutica Jurídica tem uma aba Sala Interativa. Vocês devem clicar e participar naquele espaço da discussão promovida no fórum. Eu não aceitarei a resposta do fórum por e-mail, por arquivo, por WhatsApp. Toda a participação de vocês deve ocorrer na sala interativa, em que nós trabalharemos os conteúdos, faremos comentários. Depois do prazo que eu disponibilizarei para o fórum, eu farei uma videoaula antes de iniciar o segundo bimestre, corrigindo as atividades que nós realizamos no primeiro bimestre. Tudo isso será desenvolvido com o tempo. Então, nesse primeiro momento, precisamos realizar a leitura do material disponibilizado, tanto o material, assistir a videoaula, observar os slides e depois responder, participar do fórum. E a partir da próxima semana disponibilizarei a segunda atividade do primeiro bimestre, que seria o questionário valendo 3 pontos. Então, vencida essa etapa desse comentário do que seria a atividade fórum, iniciaremos propriamente o conteúdo da nossa disciplina. A disciplina Hermenêutica Jurídica é uma disciplina que irá trabalhar no aluno a interpretação, a argumentação jurídica, despertar nele essa necessidade de compreender não apenas o sentido de uma norma jurídica, mas também a sua finalidade. Então, a hermenêutica jurídica, como ela pode ser conceituada?
pode ser conceituada apenas como um método, uma técnica de interpretação? Não, pois a hermenêutica é um processo dinâmico, é um processo vivo, que ela utilizará de métodos, de técnicas, visando o quê? Visando determinar o sentido e o alcance da norma jurídica. Ela irá verificar qual o sentido daquele texto, qual o alcance daquele texto, por meio de métodos e técnicas de interpretação. E o que vem a ser interpretar? Interpretar significa conhecer o significado. Interpretar equivale a conhecer o significado, as finalidades e as razões de seu aparecimento. Então, quando eu interpreto uma norma jurídica, eu estou buscando qual o contexto histórico que ensejou a criação daquela norma. Quais os valores, qual a axiologia, quais os valores que são tutelados por aquela norma. Qual a finalidade, a que fim, o que objetiva a criação daquela norma. E quando eu trato da interpretação no contexto da hermenêutica jurídica, eu posso ter diversos tipos de interpretação, que eles irão variar, tanto quanto às fontes, quanto aos meios e quanto aos resultados. Esse modo de interpretar nos auxiliará quando nós formos analisar acórdão, sentenças, artigos jurídicos, doutrinas. Então, sempre quando nós formos analisar um texto, nós falaremos, não, mas isso eu já estudei, o professor ensinou daquela forma. Por exemplo, que a interpretação autêntica é aquela que emana do próprio órgão editor da norma. Então, ele edita uma norma com a função de interpretar uma norma anterior. Então, interpretação autêntica, preste atenção, vou repetir. A interpretação autêntica, um órgão, ele edita uma norma, objetivando interpretar uma norma anterior. Explicando qual é o sentido dessa norma anterior e qual a sua finalidade. Então, essa seria uma espécie de interpretação quanto às fontes. Mas nós não temos só interpretações como as fontes, quanto aos meios e quanto aos resultados aí. E não temos apenas a interpretação autêntica dentre as espécies de interpretação quanto às fontes. Nós também temos a interpretação doutrinária e a interpretação judicial. E o que vem a ser interpretação doutrinária? Eu acredito que muitos de vocês já tenham essa resposta. Talvez de uma forma assim que vocês falam, mas eu não sei definir com precisão o que vem a ser essa interpretação doutrinária. Mas eu tenho uma noção do que seria essa interpretação doutrinária. Inclusive, eu utilizo muito essa interpretação doutrinária para o estudo das disciplinas do curso de Direito. Vocês constantemente recorrem a doutrinas jurídicas. O que seriam essas doutrinas jurídicas? Essas doutrinas jurídicas seriam interpretação de determinados autores acerca daquele conteúdo que está sendo ministrado, correto? Então, essa interpretação doutrinária é aquela realizada por juristas, mestres e especialistas no direito por meio de artigos, compêndios, manuais, monografias, teses, comentários à legislação, em que eles interpretam o sentido, eles interpretam aqueles institutos jurídicos. Então, o tipo de interpretação doutrinária, a espécie da interpretação doutrinária, nós temos um contato durante todo o curso de Direito.
Desde o primeiro semestre, nós temos o contato com doutrinas jurídicas para o estudo da interpretação para o estudo de ED, que é a interpretação do estudo, introdução ao estudo de direito, para estudo de códigos do direito civil, direito penal, direito empresarial, dentre outros ramos do direito. Então, esse tipo de interpretação irá nos acompanhar tanto durante o curso de Direito, quanto a nossa vida prática, seja como advogado, seja como defensor, promotor, juiz, servidor público. Então, nós sempre recorremos a esse tipo de interpretação, que é realizada por pessoas que dedicam-se ao estudo daqueles institutos jurídicos, interpretar aqueles institutos jurídicos para que eles se tornem compreensíveis pelas outras pessoas. Então, eles sintetizam os estudos que realizam em manuais, monografias, teses de dissertação, artigos, que artigos também são uma forma de propagar o conhecimento. E eu trabalharei com vocês no quarto semestre um artigo que eu publiquei em um periódico jurídico, para que vocês possam exercitar esses tipos de interpretação que nós estamos trabalhando agora no primeiro bimestre, para que não fiquem restritos apenas à teoria, mas também possam exercer a prática da hermenêutica jurídica, contextualizar esse conteúdo que vocês estão trabalhando agora no primeiro bimestre. Agora trabalharemos a última espécie de interpretação quanto às fontes, que é a interpretação judicial. A interpretação judicial, como o nome sugere, é a interpretação que emana pelos juízes, desembargadores, exposta por meio de sentenças, acórdãos, decisões interlocutórias. Então, essa interpretação judicial está restrita àquela realizada pelo Poder Judiciário, seja o Poder Judiciário de primeiro grau, seja o Poder Judiciário, os tribunais de justiça por meio de seus desembargadores, seja a interpretação realizada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esses três tipos compõem as espécies de interpretação quanto às fontes. Interpretação autêntica, interpretação doutrinária, interpretação judicial. Para fixar o conteúdo, interpretação autêntica, próprio órgão. Vamos fixar assim: o próprio órgão edita uma norma para explicar uma anterior. Doutrinária, doutrinadores, estudiosos do direito, interpretam e expõem o seu trabalho de interpretação por meio de doutrinas, obras, teses, dissertações, monografias, entre outros. Interpretação judicial é um tipo de interpretação que ela irá emanar do Poder Judiciário, seja ele de primeiro grau, de segundo grau, seja dos tribunais regionais, seja da Justiça Federal, pelos juízes, pelos desembargadores, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela ficará restrita ao Poder Judiciário. Outro poder não poderá realizar esse tipo de interpretação. O Poder Executivo, o Poder Legislativo não pode realizar esse tipo de interpretação. A interpretação judicial, que é uma das espécies de interpretação das fontes, está restrita. Então, nós finalizamos o estudo dos tipos de interpretação quanto às fontes. Iniciaremos o estudo de interpretação quanto aos meios, que serão a interpretação gramatical, a interpretação lógica, a interpretação sistemática
histórica e teleológica. Esses tipos de interpretação serão estudados na segunda parte da nossa aula. Nesse momento, realizarei uma pequena pausa para que vocês possam tomar um café, organizar o material de estudo para que nós possamos realizar o estudo da interpretação quanto aos meios e interpretação quanto ao resultado. Será um pequeno intervalo e eu aguardo vocês.